Mary Elizabeth Spagnac, carinhosamente apelidada de Merlis, nasceu em 20 de junho de 1956 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Filha de Ernest e Dorothea Spagnac. Ela também tinha outros 7 irmãos, e a sua irmã mais velha se chamava Martha. Ela a descreveu como uma jovem bonita, amigável e extrovertida. Além disso, ela também disse que a Mary tinha muito interesse por música e escultura. Eu não encontrei muitas informações sobre a adolescência e a infância da Mary, então nós vamos pular direto para 1975, quando ela já tinha 19 anos de idade. Já aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, vai me ajudar muito. E agora vamos continuar com o caso de hoje. E aí, nessa época, enquanto ela trabalhava, ela conheceu um homem chamado John Baruch. Ele era 6 anos mais velho que ela e vinha da Califórnia. Os dois começaram a trabalhar junto por um tempo, até que eles se interessaram um pelo outro e começaram a manter um relacionamento amoroso. Mas aparentemente a relação dos dois não agradou muito a mãe da Mary, que mais tarde descreveu como, abre aspas, um marginal. No entanto, isso não os impediu de viajarem juntos, ainda em dezembro daquele ano, para a Califórnia. O John tinha planos de estudar na Universidade Estadual de Chico e ele havia convidado a Mary para ir com ele, e ela aceitou o convite. Segundo a Martha, ela tinha ficado muito feliz pela irmã dela, porque ela acreditava que a Mary tinha o sonho de se tornar atriz. Então ela viajar para a Califórnia, começar a morar lá, e isso ajudaria ela a seguir com os sonhos dela. Já na Califórnia, o casal passou a morar em um condomínio chamado Walnut Garden, que ficava em Chico, e lá a Mary arrumou um emprego de meio período como modelo em uma loja de câmeras local. Mas aparentemente essa experiência não estava sendo tão boa para Mary, segundo cartas que ela teria enviado para a irmã dela. Ela dizia que não estava tão feliz morando na Califórnia e que lá não se parecia com o que ela vinha sonhando. A Martha também acreditava que o relacionamento da irmã estava passando por períodos conflituosos e que ela se sentia sozinha por não ter com quem conversar, uma vez que ela havia deixado tudo para trás quando se mudou. Até que em meados de 1976, apenas alguns meses após a mudança, ela enviou uma carta para a irmã dizendo que voltaria em abril daquele ano e que assim que ela voltasse ela tinha intenções de se matricular em uma universidade. No dia 31 de janeiro de 1976, a Mary e o John foram até uma feira de rua no Eagles Hall, em Chico. Esse lugar ficava a cerca de 6 quilômetros de distância do apartamento que eles moravam. E enquanto estavam lá, eles acabaram discutindo, que fez com que a Mary decidisse voltar sozinha para casa por volta das 4 horas da tarde, e ela caminhou em direção à Avenida Mangrove. Quando o John voltou para casa, ele encontrou o apartamento intocado. As coisas da Mary ainda estavam por lá, e ele não encontrou nenhum sinal de que ela tivesse estado no apartamento. Só que ele pensou que ela teria dado um tempo, que ela teria ficado em outro lugar. Até que 2 dias se passaram sem que ela desse nenhum sinal de vida, e o John então decidiu informar a polícia de Chico o desaparecimento dela no dia 2 de fevereiro. Como o John teria sido a última pessoa a ver a Mary com vida, a polícia o interrogou extensivamente, e para eles já tinham um culpado. E aí, depois disso, John começou a receber vários telefonemas depois do sumiço da Mary, e sempre que ele atendia, a pessoa do outro lado desligava imediatamente. Ele chegou a fazer um teste de polígrafo no qual ele passou, e como não existiam provas de que ele pudesse estar relacionado ao sumiço da Mary, ele foi descartado pela polícia como suspeito. Como eu havia dito, a Mary estava morando em Chico há apenas alguns meses, então isso acabou dificultando o trabalho da polícia porque ela não conhecia praticamente ninguém lá, e eles não tinham a quem interrogar para tentar descobrir o paradeiro dela. E aí os policiais começaram a cogitar de que ela pudesse ter fugido por vontade própria. Só que para a família dela alguma coisa tinha acontecido, porque ela não era do tipo de pessoa que fugia sem mais nem menos. Sem contar também que a conta bancária dela não havia sido mexida depois que ela sumiu. Então eles começaram a se questionar sobre como ela poderia viver em outro lugar sem dinheiro, sabe? Eles então viajaram para Chico para poder ajudar nas buscas por ela. As buscas se espalharam por todo o país, até o FBI se envolveu para poder ajudar. Cartazes também foram espalhados pela cidade, com o rosto dela, perguntando se alguém sabia onde ela estava. E a família dela chegou a contratar um detetive particular para poder ajudar a encontrá-la. Eles também contaram com a ajuda de uma vidente, mas nenhum dos dois conseguiram encontrar o paradeiro dela. E conforme o tempo passava, o caso acabou esfriando em 1977 devido à falta de provas. E aí, no dia 7 de novembro de 1984, após 8 anos do sumiço da Mary, o detetive Al Shamblin, do Departamento de Polícia de Red Bluff, foi até a Igreja do Nazareno em Red Bluff, Califórnia, para falar com uma mulher chamada Janice Roque. E quando chegou lá, ele encontrou a Janice emocionada e perturbada com as revelações que mais tarde ela faria. Segundo o depoimento dela, seu esposo Cameron, que inclusive também está ligado a outro caso que já tem vídeo aqui no canal, da Colleen Stan, tô deixando o link para vocês na descrição, irem lá dar uma olhada, teria sequestrado e assassinado
a jovem, ela se referiu a ela como Mary e disse que sabia o nome dela porque tinha uma carteira de motorista junto quando ela foi sequestrada. E a Janice disse que não havia se apresentado antes porque ela tinha muito medo do esposo. Só que conforme os anos passavam, ela começou a se sentir culpada com aquilo tudo e ela sabia que poderia ser considerada tão culpada quanto ele. Então ela chamou o advogado dela e os dois conseguiram um acordo onde ela teria imunidade total se depusesse contra o marido. Dentre os detalhes que ela deu, ela contou que o Cameron tinha desejos sexuais peculiares. Os dois haviam se conhecido enquanto ela ainda tinha 15 anos de idade e ele 19. E ela contou que ele gostava de relações sexuais que envolviam violência, tortura e que ele queria fazer dela sua escrava sexual. Ela também contou que em uma ocasião ele teria levado ela até a floresta, onde a prendeu em uma árvore pelos pulsos e a chicoteou violentamente. Ela disse que depois desse evento, os dois entraram em um acordo em que ele poderia ter uma escrava sexual, contanto que não a machucasse mais e que não mantivesse relações com essa terceira pessoa. E aí ela disse que no dia 31 de janeiro de 1976, enquanto eles estavam fazendo algumas compras pela cidade, eles avistaram uma jovem caminhando sozinha por volta das 4 horas da tarde e que depois disso Cameron teria dado algumas voltas de carro perto dela. Ele estava dirigindo uma Dodge Coach e teria parado para oferecer carona para ela. E como a Janice estava perto dele, ela estava no carro também, a jovem não viu problema e aceitou a carona. E a Janice disse que enquanto eles estavam no carro, ele começou a fazer várias perguntas para ela, como qual era o nome dela, para onde ela estava indo e, segundo fontes, até mesmo se ela tinha família pelo local. E ao que parece, a jovem teria respondido e dito que não. Quando eles chegaram próximo ao apartamento da Mary, ela se preparou para descer do carro e o Cameron a puxou pelo braço e colocou uma faca na garganta dela e ameaçou para que ela voltasse para dentro do carro. Depois disso, ele colocou uma caixa na cabeça dela e algemou as mãos dela. A caixa era feita de madeira e isopor e pesava cerca de 9 quilos. E ela havia sido projetada para impedir que a pessoa visse ou ouvisse qualquer coisa dentro ou fora dela. Ele então retornou para sua casa em Red Bluff, pouco depois de pararem em uma sorveteria de Olicone. Quando eles chegaram em casa, a Mary estava completamente histérica e para evitar que ela fizesse barulho e alarmasse os vizinhos, o Cameron borrifou fluido de partida em um pano e colocou no rosto dela. Geralmente esses produtos têm éter, que é um produto químico com cheiro forte e pode causar tontura, confusão mental e perda momentânea de consciência. E uma curiosidade é que antigamente, lá no século XIX e no início do século XX, esse químico era usado como analgésico, só que como ele é altamente inflamável e tem esses efeitos colaterais que eu falei, vômito, náusea, ele acabou caindo em desuso. Enfim, voltando pro caso, com a Mary inconsciente, o Cameron e Janice carregaram ela pra garagem e lá ela foi amarrada no teto pelos braços. Tinha umas vigas que ficavam presas lá e quando ela retomou a consciência, ela jurou que não contaria nada a ninguém se ele a soltasse. Ela gritava muito e isso acabou incomodando o Cameron. Segundo o investigador Kevin Hill, do Ministério Público do Condado de Tehama, ele era fascinado por dominar as pessoas e torturar, mas ele não queria uma vítima que gritasse, ele queria uma que ficasse quieta e fosse submissa às vontades dele, o que fez com que ele tivesse a ideia de cortar as cordas vocais da Mary. E então ele a levou para o andar de cima, no banheiro, e segundo a Janice, ele a obrigou a participar, se não faria o mesmo com ela. Só que durante o processo ele não sabia o que estava fazendo, ele tinha feito um corte na garganta da Mary que começou a sangrar demais. Então ele decidiu levar ela de volta pro porão e lá ele pendurou ela novamente nas vigas e abusou sexualmente dela. E aí teve um momento em que a Mary tentou falar, só que ela não conseguia devido ao corte na garganta, o que fez com que o Cameron pedisse a Janice para dar a ela um pedaço de papel e um lápis para que ela escrevesse o que ela queria. E então ela escreveu que daria qualquer coisa a ele se ele deixasse que ela fosse embora. Foi então que ele pegou uma espingarda de chumbinho e atirou nela. Ele atingiu 2 vezes o estômago dela e ela acabou falecendo no local. Quando a Janice entrou no porão, ela se deparou com a Mary nua, somente com uma franha na cabeça, e ela também estava pendurada no teto por uma corda que prendia o pescoço dela. A Janice disse que pensou que ele tivesse estrangulado ela com uma corda e depois aprendido nas vigas. E aí, por volta das 2 horas da manhã, os dois enrolaram o corpo da Mary em um cobertor e a colocaram no carro. Eles dirigiram cerca de 48 quilômetros até chegarem ao Parque Lansing. Naquele dia nevava e a Janice lembra que o chão estava lamacento. Eles pararam o carro e o Cameron cavou uma cova rasa, com cerca de 1 metro de profundidade, onde despachou o corpo da jovem. Quanto aos pertences dela, ele os queimou, poupando apenas um relógio que mais tarde foi destruído. A Janice também contou ao detetive sobre o sequestro
da Colin Stan, que, como eu falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal, e logo em seguida a Colin foi contactada pela polícia e prestou seu depoimento que, segundo os agentes, coincidia com a versão contada por ela. Eles também perguntaram se ela havia visto ou ficado sabendo de algo relacionado a Mary, e ela respondeu que não teria visto a jovem, mas que ela teria visto uma foto de uma mulher na casa no tempo em que ela esteve lá, e as características que ela deu à polícia coincidiam com as características da Mary. E ainda segundo seu depoimento, aparentemente em algum momento Cameron havia ameaçado cortar as cordas vocais dela, alegando que ele já teria feito isso antes. A polícia chegou a fazer buscas pelo Parque Lansing, mas devido à extensão do local eles nunca conseguiram encontrar o corpo da Mary. O Ministério Público considerou que não haviam provas suficientes para acusar o Cameron de homicídio, e quando ele foi interrogado ele negou qualquer envolvimento, sendo apenas julgado pelo crime de sequestro e agressão sexual no caso da Colin. No dia 18 de novembro de 1984, ele foi acusado de 16 crimes que incluíam estupro e sequestro. E quando a polícia revistou a casa dele, eles encontraram as vigas em que a Colin e, segundo os relatos da Janice, a Mary teriam ficado presas, além de fotos de outras mulheres. E ainda segundo fontes, um detalhe perturbador é que o Cameron tinha um quarto escuro no porão para poder revelar as fotos que ele tirava da Colin e da esposa dele nua, amarradas a objetos em seus momentos de tortura. Em novembro de 1985, Cameron foi condenado por estupro, sequestro e uso de faca. Segundo fontes, o juiz que julgou seu caso disse: "Sinto que você sempre será um perigo para as mulheres enquanto estiver vivo. Vou lhe dar o máximo de tempo que puder", dando a ele 104 anos de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional somente em 2023. No entanto, o Programa de Liberdade Condicional para Idosos da Califórnia possibilitou que essa data fosse alterada para 2015, 7 anos antes do previsto, devido à idade avançada que ele tinha na época. Porém, em 16 de abril de 2015, o pedido foi negado, e agora ele estará elegível para solicitar a liberdade condicional somente em 2030. O caso da Mary acabou sendo classificado como inativo pela polícia devido à falta de evidências que ligassem o Cameron a ele e à falta de provas ou informações que contribuíssem com o caso. Infelizmente, já fazem cerca de 49 anos que o caso permanece sem solução, mas eu espero um dia poder gravar um vídeo para vocês aqui no canal dizendo que a polícia conseguiu resolvê-lo. É isso, pessoal, o caso fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo caso. Só lembrando também que eu tô no Spotify, então tô deixando o link pra vocês na descrição, irem lá dar uma olhada. E também não esqueçam de seguir nas minhas redes sociais, vai me ajudar muito. Até o próximo caso, beijão.